Como a maconha age no cérebro? Quais são seus efeitos? Quais os riscos de criar dependência e de causar danos aos usuários? Quem pode e quem não pode usar a droga? Na busca de uma reflexão imparcial sobre o assunto, isentos de ideias preconcebidas, vamos ouvir as opiniões de dois estudiosos que defendem pontos de vista diferentes. Conversei com o Dr. Valentim Gentil, professor titular da cadeira de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e com Renato Fileve, pesquisador do Centro Brasileiro de Informação sobre Drogas Psicotrópicas. Oi, Renato. Oi, Drauzio, tudo bem? Tudo bom? Como vai? Prazer. Bem-vindo aqui ao laboratório. Esse impacto que a maconha provoca no cérebro se mantém por muitas horas nas primeiras vezes que a gente usa. E depois ele vai diminuindo. Por que acontece esse tipo de fenômeno? Esse é um fenômeno, que é conhecido como tolerância. No caso da maconha, por exemplo, o usuário inicial, ele fuma um pouquinho e não consegue parar de rir de tudo. E isso, ao passar do tempo, não sei se felizmente ou infelizmente, a pessoa ela perde esse efeito, Como a larica, por exemplo, também, A larica, nas primeiras experiências, é uma coisa incontrolável, a pessoa come qualquer coisa e depois um usuário habitual, um usuário rotineiro, ele... Até perde a fome às vezes. Até perde a fome às vezes, Existem estudos que mostrem os mecanismos que explicam por que alguns conseguem usar maconha até com certa frequência, mas ficam meses sem usá-la, enquanto outros passam para o uso diário. A gente tem que tentar entender através de 3 fatores, que é a droga que ele está usando, o contexto que ele está inserido e o indivíduo que está fazendo aquele uso. Sem essa tríade, do biopsicossocial, a gente não consegue falar a culpa é da droga, ou a culpa é do indivíduo que tem uma predisposição genética, ou a culpa é um contexto de vulnerabilidade que aquela pessoa está inserida. Então, tem que analisar os 3 fatores para tentar entender por que há um comportamento compulsivo relacionado a uma substância X ou Y. Muitos dizem que a maconha é a porta de entrada para drogas mais pesadas, cocaína, heroína, crack, etc. Isso é um mito ou há alguma comprovação científica? Não, é um mito. Se for assim, outras substâncias são usadas de maneira muito anteriores, epidemiologicamente, do que a cannabis. Um exemplo disso é o tabaco, o álcool, Eles são substâncias psicoativas que causam motivação, que causam euforia. Isso é uma questão muito mais da ilicitude da maconha, que está vinculada a outros tipos de drogas, do que aos efeitos farmacológicos da maconha em si. Valentim, vamos começar falando um pouco sobre o efeito farmacológico. O que acontece quando eu dou uma tragada num cigarro de maconha? Tudo que você inala chega rapidamente no cérebro. Quando chega um bolo de fumaça de uma preparação de cannabis, uma das quais é a maconha, você está bombardeando o seu cérebro com substâncias que interferem com esses sistemas endógenos que estão ali para autorregulação. Algumas dessas substâncias contidas na fumaça atuam produzindo efeitos psicotogênicos, ou psicológicos, ou psicofarmacológicos. A maconha no Brasil é fumada em larga escala, podemos considerar a partir dos anos 60, pelo menos, Isso, só que ela foi evoluindo. Pegando só os 2 canabinoides principais, THC e canabidiol. A maconha dos anos 60 tinha mais ou menos 1 para 1. A maconha legalizada no Uruguai tem 15 para 0. Como esse THC é o agente mais perigoso do ponto de vista psicofarmacológico, você multiplicou o risco em relação àquela dos anos 60 15 vezes. O que nós estamos vendo são os efeitos crônicos do pessoal que usava uma coisa muito leve perto da coisa atual. Quando você tem um usuário que começa muito jovem, com 12 anos, 13 anos, comparado com aqueles que começaram mais tardiamente, há diferença no efeito? No efeito agudo, sim, e no efeito crônico, sim. Na fase da puberdade até os 25 anos, 22, 25 anos, o que você tem é quando você interfere nesse sistema endocannabinoide, você está interferindo na reprogramação dos sistemas neuronais que são responsáveis por transformar o cérebro de um adolescente no cérebro de um adulto. Quando você interfere na adolescência com o sistema endocannabinoide,
parece que o que você produz é um desajuste nessa reprogramação, que as pessoas chamam de poda sináptica. Aí você tem alterações cognitivas, de aprendizado, memória. Você tem alterações agudamente também dos processos de tomada de decisão, tempo de reação. Então, você aumenta riscos agudamente de acidentes, de intoxicações. Você tem prejuízo escolar, você tem prejuízo na capacidade do desenvolvimento profissional. Muitos desses efeitos que acontecem no indivíduo muito jovem, aparentemente são irreversíveis. Se você olhar, então, o mais grave desses efeitos, do ponto de vista de um psiquiatra, é a deflagração de um quadro de esquizofrenia. Claro que a maconha sozinha não causa esquizofrenia, mas você junta a maconha com vários outros componentes genéticos e outras vulnerabilidades, e você tem a antecipação do início do primeiro surto psicótico em 5 a 6 anos, dependendo da concentração de THC na substância utilizada. Eu, como médico, como psiquiatra, vendo e atendendo alguns desses garotos, eu fico preocupado com a prevenção primária, que eu acho que é a única coisa que a gente pode fazer para coisas que dão lesão irreversível. Muitos psiquiatras relacionam o uso de maconha com transtornos psiquiátricos importantes, esquizofrenia, síndrome do pânico. Em que eles se baseiam para tentar estabelecer essa relação? Eles se baseiam através da experiência clínica. Nossa, mas eu recebo tantos dependentes de maconha no meu consultório, mas a gente tem que lembrar que 9 em cada 100 usuários de maconha se tornam dependentes de maconha. E os psiquiatras, eles têm o contato de fato com as pessoas que estão doentes, que estão procurando ajuda. O nível de THC nas maconhas, né, por aí, vem aumentando da década de 70 até hoje. E o número de usuários também aumentou. Então, se essa relação fosse direta, de causa e efeito, o número de esquizofrênicos também deveriam aumentar. E o número de esquizofrênicos permanece estável ao longo do tempo, né, mostrando que a maconha não é um fator causador da esquizofrenia, mas sim, para uma pessoa que tem uma predisposição, que tem parentes próximos na família, ele pode ser um deflagrador da crise, de um cenário mais crônico e ser problemático para a vida do indivíduo, né? Renato, você acha que na eventualidade de haver uma legalização da venda de maconha, isso obrigatoriamente implicaria num aumento do consumo, numa disseminação do uso? Eu penso que é o contrário, sabe? Eu acho que se regulamentar, a gente vai poder, através da informação, através da fiscalização dos postos de venda, orientar com que jovens não façam uso, porque de fato, né, a gente não sabe o que pode causar no cérebro em desenvolvimento um uso de um agente externo, né, a longo prazo. Isso é uma dúvida que a neurociência ou a pesquisa, né, ela não tem ainda ferramentas metodológicas para acompanhar e de fato confirmar que algum transtorno a longo prazo foi ocasionado em decorrência do uso da maconha. A gente não sabe o que vai acontecer. E os caras estão querendo legalizar por aí. Eu prefiro que legalize a cocaína. Vai dar psicose aguda. Os caras vão ficar muito loucos, vão fazer muita besteira, vão cometer crimes, vão fazer o diabo, mas talvez eles não fiquem irreversivelmente lesados. Então, você percebe, eu sei que não é politicamente correto falar uma coisa dessas que eu estou falando aos 70 anos de idade, mas eu estou preocupado com a próxima geração e alguém tem que falar. No próximo episódio, vamos falar da maconha como modelo de negócio e visitar o QG do 12, um canal com mais de 700 mil inscritos, direcionado aos usuários de maconha. Bom, nosso canal de maconha, o que a gente ia fazer com essa placa? Um bong, foi o que a gente pensou.